Fala, crente, tudo bem com você? Shalom, graça e paz. Pastor Rodrigo aqui. Pessoal, é o seguinte, me chamou muito a atenção essa matéria aqui que está no portal Terra, que diz o seguinte, dá uma olhadinha aí comigo. A polícia de São Paulo vai investigar o cantor Bruno após fala transfóbica contra repórter. A repórter Elisa Gomes será chamada para prestar depoimento. O que aconteceu? Teve uma entrevista, né? Eu estava lendo aqui só para resumir para você. Uma entrevista, essa repórter Elisa Gomes aqui, ela é da Rede TV e ela estava fazendo ali uma entrevista com a dupla Bruno e Marrone. E aí o Bruno perguntou para essa repórter, né, que aparentemente ele deve ter percebido alguma coisa de errado, né, tipo assim, é mulher ou homem, né? E na dúvida ele perguntou para a repórter se ela tinha pênis. É isso mesmo. Ela se sentiu ofendida, prestou queixa na delegacia. Isso aí tá ruminando aí, né? Estão ruminando essa notícia aí no meio, porque existe um jornalismo militante que cumpre uma agenda mundial, é isso mesmo, uma agenda mundial de doutrinação, não é? Referente à questão dessa turma aí. E vão pegar o Bruno para exemplo. Essa é a verdade, né? Mas isso aqui não tem nada a ver com o Bruno, com o cantor Bruno, tá? Isso aqui tem a ver com a Igreja de Jesus, com a Igreja de Jesus na Terra. Eu recebi também aqui pelo WhatsApp um vídeo que eu vou colocar para você daqui a pouco, de uma militante petista, inclusive citando a Michele Bolsonaro e falando, né, da importância do sistema taxar as igrejas, fechar a porta das igrejas, porque ela disse que esse cristofascista, né? Cristofascista não pode continuar sendo pregado da forma como que está sendo. Aí ela critica a Michele Bolsonaro, que a Michele Bolsonaro é mística, porque ela fala umas línguas lá que não existe, falando da questão de línguas estranhas, né? No momento em que ela fala línguas estranhas, num determinado momento de uma live que ela está fazendo e tal, ela chega a citar o Bolsonaro e tal. Ou seja, nós sabemos perfeitamente que toda essa pressão política, né, que nós estamos vivendo hoje no Brasil, essa perseguição em cima da direita conservadora, ela vai chegar na igreja. Não se assuste. Não, principalmente pastores isentões, né, que não se posicionaram agora em tempos de política. Esses pastores que criticaram os pastores que se posicionaram sim contra esses partidos ideológicos, né? Nós sabemos onde eles querem chegar. Então, nós, né, que nos posicionamos, fomos extremamente criticados, que igreja não é lugar de falar de política, né? Aí eu quero saber, né, o que esses pastores isentões que pregaram isso, por exemplo, que igreja não é lugar de falar de política, o que eles vão fazer quando essa agenda começar a se cumprir em cima das igrejas, e vai se cumprir em cima de todas as igrejas, porque eles querem de todas as formas calar a voz profética, eles querem calar o espírito balizador da moralidade nesse mundo, que é o poderoso Espírito Santo de Deus, e a não ser que seja uma igreja apóstata, né? Uma igreja que seja uma falsa igreja, uma igreja que tem um movimento de falsos profetas, dadas de presente, como diz a Bíblia, a própria palavra de Deus. O falso profeta é dado para o falso crente, né? Como castigo, né? Pessoas que gostam de viver no engano, então tenha de presente aí um pastor omisso que não te ensina a palavra,
né? Uma igreja que não te posiciona na verdade, a igreja do Jesus do amor, né? O Jesus do amor, só love. Jesus é só love, né? O Jesus coloridinho. Talvez esses não sintam a pressão dessa agenda. Olha o que está acontecendo aqui. A Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Raciais. Vejam só, o Bruno está sendo enquadrado num crime racial. Não, ele não cometeu racismo na questão de cor de pele, de etnia, questão de nacionalidade, enfim. Mas ele perguntou para aquela repórter se ela tinha um órgão genital masculino. Por isso, estão pedindo associações, né, dessa turma de LGBT, Full HD, 4K, tem tudo que é letra aí. Eles estão pedindo a prisão dele. Eu assisti um vídeo do Bruno no Instagram, no feed do meu Instagram, publicado numa página política, porque eu sigo muitas páginas de política, o Bruno, inclusive, pedindo desculpas à repórter, né? Mas não, eles não perdoam. Eles não querem o contraditório da opinião, eles querem a extinção de quem faz qualquer tipo de brincadeira, piadinha com eles. Não pode. Todo mundo pode ser zoado, todo mundo pode ser zombado, né? Essa turma do PT, os partidos satélites deles falam em reescrever a Bíblia, né? Como a Xuxa disse agora recentemente. Eles podem tudo, né? Mas e podem falar o que ele quiser. A parada gay deles lá, por exemplo, eles podem vilipendiar os símbolos religiosos, né? Por exemplo, da Igreja Católica, né? O símbolo da cruz. Nós sabemos que o poder não está na cruz, o poder está no nome de Jesus. A cruz ela tem um simbologismo poderoso, extraordinário de salvação para com a humanidade, mas, né, o fato deles estarem ali se esfregando numa cruz ali, para nós, Jesus venceu ela já e faz muito tempo. Vocês estão com um souvenir dela, né? Vocês, na verdade, o que tem poder mesmo são os buracos, né? As feridas nas palmas a palma da mão de Cristo, né? Isso é que tem poder. O sangue dele tem poder, né? O diabo não é vampiro, não, que você pega cebola, alho, pega uma cruz e vai para cima do diabo, né? Satanás não respeita. Tem gente que pensa que vai pegar um livro como esse, que é a Bíblia, vai colocar na testa de quem está endemoniado e o demônio vai sair. Não é assim. Satanás, ele obedece, se submete ao nome de Jesus e a um crente cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo, ser batizado no poder, no fogo do Espírito, é ter poder, autoridade, né? Para poder expulsar os demônios, curar os enfermos, enfim. Né? Então, quanto a isso, para mim, só mostra quanto eles são desrespeitosos, nojentos, intolerantes, e eles querem acusar os outros daquilo que eles são, esses movimentos aí. Então, assim, pode ter sido chato, não concordo com o Bruno, acho que ele não deveria ter feito esse tipo de pergunta, porque ele sabe como é que essa turma é. Foi, né, o rapaz lá, né, que se de fato tem, não tô falando que tem, tá, gente? Mas se ele tem um pênis, é homem. Aí um homem vai lá, se veste de mulher, vai entrevistar o cara pergunta se ele tem um órgão genital, e aí você querer mandar a pessoa pra cadeia, você vê o tanto que ponto que nós chegamos. Mas como eu ia dizendo, gente, é tanta coisa para falar. Isso daqui, na verdade, é uma agenda para poder calar a igreja, né? Esse já é o espírito do anticristo agindo na terra. 1 João capítulo 2, verso 22, olha o que diz a palavra, né? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus, aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Aquele que nega o Pai, nega o Filho. Então,
Essa agenda tem como princípio básico, inclusive, não apenas colocar pessoas na cadeia, criminalizar, tentar calar a voz, qualquer um que se meta com eles, mas principalmente a igreja, né? A igreja é o maior inimigo desse sistema, dessa nova agenda, dessa nova ordem mundial. Vocês estão vendo aí a Disney? A Disney assumiu claramente essa nova agenda, por exemplo, dessa questão, né, de inculcar, como diz a palavra de Deus, nas crianças e fazer disso algo comum, algo normal, né? Como beber um copo d'água, as crianças serem doutrinadas no banho-maria, né? Como que se fosse normal essa questão da homossexualidade, desse pecado tenebroso, dessa sodomia desgraçada, né? Que inclusive fez com que o nosso Deus destruísse a terra na primeira vez, né? Lá nos tempos de Noé, e também mandou fogo dos céus, né? Fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra. Outro texto da palavra que diz também, só para vocês terem uma ideia, que isso aí trata-se de um movimento do espírito do anticristo que está na terra. 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, vai dizer: não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, ou seja, né, o anticristo, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Ou seja, o que eu quero extrair aqui, né, de 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 3, é a apostasia, né? Então eu falei para você aqui agora há pouco sobre isso e disse que talvez, né, essas igrejas, esses pastores que tanto criticaram, né, a Igreja de Jesus, quando ela se posiciona no que se diz respeito à política. Por quê, gente? É lógico que púlpito não é lugar de político subir. Eu também sou contra isso, né? Na nossa igreja, por exemplo, né, nenhuma autoridade política, seja quem for, a gente recebe com respeito, como a gente recebe qualquer pessoa, né? Mas a gente não sabe, a gente não dá microfone, não coloca no púlpito, sabe? Não põe para falar com as pessoas. Mas nós temos um posicionamento inteligente de saber o seguinte, né? Entre Bolsonaro, por exemplo, e Lula, né? Você está de brincadeira comigo, e eu, como cidadão, que tenho título de eleitor, que sou obrigado a votar, obrigado, se eu não compareço lá, né, na caixinha eletrônica lá, eu tenho meu título, meu CPF cancelado, não posso tirar passaporte, não posso viajar, eu tenho que no mínimo dar uma satisfação para o Tribunal Eleitoral porque que eu não votei. Então, já que eu sou obrigado, exercendo a minha cidadania, que é meu direito, eu vivo na terra, né, no mínimo a gente, né, orienta com muito cuidado as pessoas no sentido assim, olha, entre esse satanás, né, desse camarada que hoje dirige a presidência da República, que coloca sua cabeça debaixo, né, da autoridade do Papa, né, que sabe-se lá o que foi fazer na África, não é verdade? Que quando chega no Brasil é recebido por um monte de pessoas ali, né, das religiões ali, das feitiçarias, com pipoca na cabeça. Poxa, no mínimo, compromisso com a Igreja de Cristo, com as coisas de Deus na terra. Esse povo não tem. Ah, mas nós não temos nada com isso, pastor, porque, né, a igreja não tem que se meter com política. Pois é, né? Quando começarem a colocar os seus pastores na cadeia, tá certo? Quando começarem a caçar o seu direito ao livre culto, não é verdade? Quando começar a doutrinar os teus filhos na escola, como já está acontecendo, e você for lá na diretoria reclamar, e você for parar numa delegacia, como o Bruno aqui, por exemplo, por que você está questionando, seu racista?
Vejam bem onde nós chegamos. Eles pegaram a lei do racismo e embutiram agora contra essa aberração aqui. Você saber que o camarada é homem e se veste de mulher e você não pode nem tirar a dúvida. O Bruno quis tirar uma dúvida. Não é? Ué, quis tirar uma dúvida. É igual hoje pela manhã eu estava assistindo lá o jornal Primeiro Impacto. Vou falar disso aqui no canal também. Na PUC São Paulo, se eu não me engano. Né, lá tem um banheiro trans. Um banheiro que pode frequentar homem e mulher sem preconceito. O que aconteceu? Um pervertido de um cara lá no banheiro do lado, né, porque são várias divisões, vários boxes ali. Um pervertido ali, um maluco do lado, pegou o celular dele e começou a filmar. Começou a filmar. Colocou o celular dele debaixo da porta assim do banheiro, da onde estavam as meninas, e começou a filmar as meninas. Chamaram a segurança, chamaram a imprensa. O camarada foi preso, de fato ele não pode fazer isso mesmo. Mas espera aí, se eles lutam por direitos iguais, se eles querem banheiro com todo mundo junto, o princípio da moralidade os homens têm seu banheiro, as mulheres têm seu banheiro. Mas eles são moderninhos, eles são coloridinhos, eles são a galera do arco-íris. Tá certo? Aí um pervertido vai lá e começa a fazer imagens, né? Aí chamam a polícia pra ele. Eu não tô entendendo nada. Não é? Viva a diversidade. Por que cargas d'água essa cambada de cabeça de girino, né? Nossa, que ideia brilhante que tiveram. Vamos unir os banheiros. Por quê? Porque viva a diversidade. Ué, os nossos pais, a história da humanidade diz que é melhor separar. Por quê? Para evitar esse tipo de perversão. Porque o homem é pervertido. Né? Então, nunca essa perversão, esse adultério contra as coisas de Deus vai dar certo. E nós, como igreja, vamos nos posicionar contra o pecado, vamos nos posicionar contra o erro. A apostasia está aí, meu irmão. O espírito do anticristo está atuando na terra e essa agenda desgraçada, não se engane, ela não é para colocar cantores na cadeia. Ela é para colocar cristãos na cadeia. É a perseguição da igreja que está chegando. Estamos nos fins dos tempos, meu irmão. Volte para Jesus, se arrependa dos seus pecados, se fortaleça, porque o que vem por aí, se você não tiver fé, se você não tiver convicção de quem você é em Deus, você não vai suportar. Comenta, compartilha, dê o seu like, é extremamente importante, tá bom? Nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Fala Crente para você. Shalom, Deus te abençoe.